Olá! Normalmente o que me inspira para fazer esses vídeos quase que diários, né, de segunda a sexta-feira, sempre às 5 da tarde aqui, são situações que eu leio nos comentários, coisas que eu vejo aí no mundo, só que hoje o que me inspirou foi uma situação que aconteceu comigo, que me deixou pensando bastante em como a gente influencia os outros, da forma que eles vão ver a gente, e isso às vezes com palavras simples, com a forma de você se colocar. Às vezes eu vejo que as pessoas tentam se colocar de uma forma mais simpática e meio que se rebaixa um pouco para não parecer arrogante ou para parecer mais acessível, alguma coisa assim, e aí acaba deixando o outro meio que engatado nessa de te colocar para baixo também. Vamos falar um pouquinho sobre isso, como que desprezar a si mesmo pode convencer a outra pessoa de que você é desprezível, e como a gente pode cuidar um pouquinho mais das palavras. Sou Marisa de Abreu, sou psicóloga, estou aqui para falar sobre isso, questões do dia a dia, de comportamento, dos sentimentos da gente e muitas vezes situações com as quais você percebe que você precisa mudar em você, você precisa se trabalhar um pouquinho e o psicólogo é o profissional que trabalha essas questões, essas alterações de comportamento, dos sentimentos. E eu mesmo não atendo, mas eu apresento meu site, tem uma equipe bacana, aqui embaixo tem um link ou aqui no WhatsApp para você pegar informações. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho da necessidade da gente cuidar um pouquinho do que a gente fala sobre a gente mesmo, para que o olhar do outro não seja tão crítico, tão julgador, essa coisa da pessoa se colocar para baixo, ela mesmo se julgar, vai deixar o outro meio que com vontade também de concordar com você, e de te colocar para baixo também. E o que me fez pensar nessa questão foi uma situação dessa madrugada, Lá estava eu, no meio da noite, acordei por volta das 3 horas da manhã, aproveitei para abrir o WhatsApp para ver as mensagens, comecei a responder as mensagens, meia hora depois uma pessoa me responde, uma daquelas para quem eu tinha dado a resposta, e ao invés dela ficar feliz e ter recebido a resposta rápido, enfim, ela me disse que aquela hora eu devia estar dormindo, foi uma crítica, e aí eu respondi, falei assim, às vezes eu tenho insônia, eu acordo e aproveito o tempo, vou fazer o que dá, vou adiantando as coisas do dia seguinte, até tentei ver se a irritação era por conta de ter acordado essa pessoa, será que o barulhinho do WhatsApp te acordou? Mas não foi isso não. E aí eu mencionei, bom, então pelo visto você também tem insônia, E quando a pessoa falou assim a frase de ouro dessa situação, ela falou assim, não, eu não tenho insônia. Às vezes eu acordo mais cedo, faço algumas coisas e volto a dormir. Eu falei, bom, o que é isso se não a mesma coisa que eu falei, se não uma outra forma de olhar esse acordar no meio da noite, de chamar de insônia. E eu achei interessante essa postura crítica, de considerar que eu devia estar dormindo e que de fato isso aconteceu porque eu mencionei a palavra insônia, eu falei que dei a entender que de alguma forma eu estava em algum desconforto ali na situação. E essa pessoa que estava na mesmíssima situação, ela não considerou que estar acordado naquela hora fosse alguma coisa inadequada, fosse problemático de alguma forma, Ele não foi crítico com ele mesmo, Essa é a parte interessante. Aí eu percebi que eu me critiquei, Eu me justifiquei, se eu simplesmente aceitasse a situação de estar acordada de madrugada, considerando que aquilo não estava me causando nenhum desconforto, não causa nenhum desconforto, Acorda no meio da noite, faz alguma coisa, volta a dormir, toca a vida, Não me prejudica o dia seguinte, nem o sono do dia seguinte, nem fico com sono durante o dia, não me deixa ansiosa, não causa nenhum problema, Então não merecia uma crítica. Aí a gente fica pensando, por que a gente faz isso? A gente não quis ser simpática? Será que foi isso? Talvez, E eu percebi que as pessoas, elas se sujeitam a olhares mais críticos quando ela se critica, quando ela se desmerece ou desvaloriza alguma situação, alguma coisa que ela fez, desvaloriza a própria imagem de alguma forma, Aí você vai estar contaminando a forma que a outra pessoa está te vendo, Você vai estar contaminando o julgamento que ela teria a seu respeito. Nem, por exemplo, se você está numa empresa que você trabalha, vai todo dia, aí um dia você chegou um pouco atrasada, um único dia você chegou atrasado, aí você comenta, ai meu Deus, mas eu não consigo me organizar nos meus horários, mas
né? Para mim é difícil eu conseguir fazer as coisas a tempo. Vai ser difícil alguém virar para você e falar, não, pera lá, foi só hoje que você chegou atrasada, né? Todos os outros dias você sempre chegou na hora. As pessoas não falam isso, as pessoas elas entram no conteúdo do que você está falando. Ah, você tem dificuldade, né? Ih, você é desorganizada, ih, você não consegue se programar direito, não. Você não sabe colocar despertador, você não sabe. Dificilmente a pessoa vai olhar para o outro lado, que era você que devia estar olhando, era você que devia se olhar com mais carinho, devia se olhar com, sabe, com não se condenando tanto por qualquer coisa. E aí a pessoa vai ela acreditar nessa imagem piorada que você está colocando, né? É você que está se posicionando dessa forma, né? Um outro exemplo, se você reclamar em público, reclamar na frente de algumas pessoas, né, o quanto que você acha que você precisa emagrecer, essas pessoas elas vão botar foco nisso, no quanto que você está acima do peso, no quanto você come demais, que você não sabe se controlar. E que é bastante diferente, vai ser muito diferente a postura dessas pessoas se você, né, ou não falar nada, ou se você mostrar que você está feliz com o seu corpo, com o seu peso, você está bem com ele, você não te incomoda nem um pouco, é assim que você é e ok, né? Você vai olhar para a tua saúde, você vai olhar para outras coisas que são mais importantes. Então você percebe que muitas vezes as outras pessoas têm um olhar crítico, têm um olhar torto, as outras pessoas te desmerece de alguma forma porque você começou a se desmerecer. E às vezes as pessoas não percebem isso. Às vezes elas têm a sensação de que elas estão se colocando de uma forma simpática. Elas não estão ali se colocando como as arrogantes, as bacanonas, a que faz tudo certo, a que faz tudo... Claro que o outro exagero também pega num tom de que quando a pessoa se elogia demais, fala bem demais... Às vezes dá aquela impressão de que a pessoa está tentando se convencer, né? Ela mesma está convencida que ela é tão legal assim, então ela está fazendo essa publicidade aí para todo mundo, para que os outros convençam ela, né? Para que ela tenha de volta aquilo que ela está tentando convencer eles, aí eles trazem de volta, não, você é legal mesmo, fala, oh, eu sou legal mesmo, só que ela que falou para o outro que ela é legal. Então, percebe isso? Eu acho interessante a gente começar a tomar mais cuidado com o que você fala e de que jeito que você fala de você mesmo, para que você não contamine as outras pessoas com relação à imagem que elas têm a seu respeito. Às vezes elas podem estar com uma imagem muito boa e é você que está, né, se colocando para baixo. E tem gente que faz isso sem querer, sem perceber, sem gostar, ou faz e percebe e não gosta e não consegue mudar. Aí é legal entender por que você não está conseguindo mudar, por que você precisa disso, que função que esse comportamento tem na tua vida, que mais que ele está sustentando. E aí uma análise entra de uma forma assim bem bacana para entender essa dinâmica toda e fazer você parar com isso e mudar e começar a se colocar de uma forma legal, né? Sozinho tá difícil, pensa no psicólogo para te acompanhar nessa jornada. Gostou desse vídeo? Deixa o like que ajuda o canal. Obrigada por me ouvir.